Existem alguns critérios objetivos que fazem com que a gente defina se o paciente está ou não acima do peso. Um deles é o IMC, tá? Em que o paciente pega o peso dele em quilos e divide pelo quadrado da altura em metros. O número gerado, ele vai ser um número entre 18,5 e 25 para os pacientes que têm o peso normal para a altura, vai ser acima de 25 para os pacientes que têm um sobrepeso, vai ser acima de 30 para os pacientes que têm obesidade. Obesidade grau 1 varia de 30 a 35, de 35 a 40 eu tenho obesidade grau 2 e acima de 40 eu tenho obesidade grau 3. Um outro critério objetivo para definir se o paciente está acima do peso é a circunferência de cintura. Uma circunferência de cintura para mulheres acima de 80 representa risco, um risco moderado do desenvolvimento de doenças que podem matar, uma elevação de risco de doenças cardiovasculares ou doenças metabólicas, tá? Tipo diabetes, por exemplo, tá bom? Uma circunferência de cintura acima de 88 para as mulheres significa um risco aumentado. Para homens, eu tenho uma circunferência de cintura acima de 92 para risco moderado e acima de 104 para risco elevado. Existem outros critérios também que tentam objetivar essa análise de composição corporal. Então, essa análise de composição corporal propriamente dita, tem alguns exames específicos que vão fazer essa análise de uma maneira um pouco mais objetiva. O principal exame, ou exame padrão ouro que é usado, é o DEXA. DEXA, a gente consegue solicitar para os pacientes realizarem fazendo uma solicitação de densitometria óssea de corpo inteiro. Isso vai fazer com que o paciente consegue utilizar, por exemplo, o convênio dele para realizar esse exame em qualquer clínica de exames radiológicos ou de exame de imagens, ele consegue realizar esse exame, tá? Existem outros exames que também são interessantes. Um deles também é a bioimpedância. O exame de bioimpedância passa uma corrente elétrica de baixa intensidade no corpo do paciente e pela diferença de impedância ou de velocidade dos elétrons nos diferentes tecidos, eu consigo definir se eu tenho um percentual de gordura alto ou eu consigo definir quanto de massa magra aquele paciente tem, e esse tipo de resultado ele confere mais precisão no seu tratamento. Tá? Existem outros critérios, outros exames que podem ser realizados para a gente fazer essa análise de composição corporal. Existe o ultrassom, ressonância magnética, tomografia, body pod. Todos esses exames eles são interessantes e eles conseguem dar dados objetivos para que o profissional consiga prescrever uma estratégia que envolva alimentação, treino e descanso, buscando uma melhora ou atingir determinados objetivos específicos, tá bom? Existe também, pessoal, o que acontece? O IMC, nem sempre um IMC acima de 25, por exemplo, representa realmente um sobrepeso. Um paciente que faça, por exemplo, algum treino de força contra resistência ou musculação mesmo, ele pode ter uma massa muscular maior e isso pode fazer com que o peso dele também seja maior. Então, não necessariamente um paciente que tem um IMC de 28, por exemplo, ele tem um sobrepeso. Ele pode ter, por exemplo, um percentual de gordura ali próximo de 20, por exemplo, que confere para ele uma saúde ou uma quantidade de tecido gorduroso que não representaria uma elevação de risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares ou doenças metabólicas. Tá? Então, assim, a análise de cada exame dele, em cada exame desse, é interessante que seja feita por um profissional para que você não incorra em erro, para que você não tenha uma impressão errada do resultado de um determinado exame desses. Tá bom? É interessante que cada exame seja comparado com exames semelhantes. Então não é interessante, por exemplo, que eu tenha um DEXA, sendo comparado, por exemplo, com um exame de bioimpedância. É interessante que bioimpedâncias sejam comparadas entre si, DEXAs entre si, análises de composição corporal também entre si. Então cada exame deve ser comparado com outro exame semelhante. Nunca exames diferentes sendo comparados. Tá bom, pessoal? Então bom dia para vocês, um abraço.